Você já sentiu que o mundo esqueceu que você existe? Que no dia mais importante da sua vida, nem sua mãe lembrou de você? Eu senti isso. Mas o que ninguém esperava é que no dia seguinte, o meu nome estaria estampado em todos os jornais. Se quiser saber por quê, fica comigo até o fim. Essa história mudou tudo na minha vida. Mas antes de continuar, se inscreve no canal para acompanhar todas as histórias e deixa seu like para me ajudar a trazer mais histórias incríveis como essa para você. E compartilha para mais pessoas se emocionarem com a gente. Aniversário, para muita gente, é só mais um número, uma formalidade qualquer. Mas para mim, sempre foi um lembrete de tudo que eu nunca tive, e de tudo que eu esperei da minha família, sem nunca receber. Acordei com o som da cidade lá fora, buzinas, risos distantes, mas dentro do meu quarto, tudo estava quieto. Meu celular, ali na mesinha, não piscava. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem de feliz aniversário, nem mesmo aquele emoji automático do grupo da família. Nada. Levantei da cama como quem carrega um peso que não sabe de onde vem, mas sente em cada passo. Fiz meu café sozinha, sentei na varanda do meu apartamento pequeno, e fiquei olhando pro céu tentando entender por que ainda doía tanto. Era só mais um dia, eu repetia pra mim mesma. Só mais um dia. Mas não era. Era o meu dia. E mesmo assim, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus tios ou primos, ninguém lembrou. A gente sempre tenta se convencer de que não se importa, né? Que é só um detalhe, que o que importa é o amor no dia a dia. Mas a verdade é que eu sempre vivi com o sentimento de ser invisível. Desde criança, parecia que eu precisava fazer barulho para ser notada. E ainda assim, mesmo me esforçando, minhas vitórias eram ignoradas, minhas dores tratadas como drama. Me tornei a filha que ninguém queria ouvir, a irmã que só servia para fazer favor, a sobrinha que sumia nas festas de família. Naquele dia, eu prometi a mim mesma que não choraria, que não deixaria aquela ausência me definir mais uma vez. Mas quando anoiteceu, e o celular ainda estava mudo, eu desabei. O bolo que eu mesma comprei ficou intacto sobre a mesa. As velas, ainda fechadas na caixinha. E eu ali, sentada no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, tentando entender o que tinha feito de tão errado para merecer ser esquecida assim. Foi nesse momento que pensei em tudo que eu tinha construído sozinha. O projeto social que comecei com R$0 e muita vontade. A escolinha comunitária no bairro onde cresci, que atendia crianças que, como eu, não tinham ninguém para ouvir seus sonhos. Eu não tinha uma conta conjunta com ninguém, não tinha um cartão de crédito ilimitado, nem um testamento me esperando. Mas eu tinha construído algo com significado. E mesmo que ninguém tivesse me parabenizado, eu sabia que ali existia valor. Aos poucos, fui me lembrando das mães que me agradeciam com lágrimas nos olhos, dos sorrisos dos pequenos que aprendiam a escrever o próprio nome, dos voluntários que me chamavam de inspiração. Aquilo me deu um alívio, mas também uma dor. Porque se eu, sozinha, era capaz de transformar tantas vidas, porque a minha própria família me tratava como se eu não valesse nada. Na madrugada, resolvi sair de casa. Caminhei até o centro da cidade, sentei numa praça que sempre me acolheu, e olhei para o céu cheio de estrelas. Foi lá que recebi a única mensagem do dia. Um amigo antigo, de quem eu mal lembrava, me escreveu: "Feliz aniversário, Lu. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Nunca duvide disso." Aquela frase, simples, mudou tudo. Porque às vezes, basta uma pessoa enxergar a gente, pra gente lembrar quem somos. E no dia seguinte, tudo começou a mudar. Não porque a minha família lembrou, mas porque o mundo, finalmente, estava pronto para ouvir a minha voz. O dia seguinte começou com uma estranha mistura de cansaço e esperança. Eu tinha dormido mal, com os olhos inchados, mas algo naquela mensagem simples do Gustavo, aquele amigo do ensino médio que eu mal falava há anos, ficou martelando na minha cabeça. "Nunca duvide disso", ele disse. E de alguma forma, eu senti como se aquele fosse o último parabéns, e ao mesmo tempo, o primeiro que realmente importava. A gente não conversava fazia tempo, mas eu respondi. Contei como tinha sido meu dia, o bolo intacto, o silêncio da minha família, e aquele vazio que parecia morar comigo. Ele me respondeu quase que imediatamente, como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa. "Lu, eu nunca entendi por que tua família te tratava assim. Você sempre foi brilhante.
Você lembra do projeto que apresentou na Feira de Ciências? Aquilo mudou a forma como eu via educação. Ele escreveu. Eu sorri. Era um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Ninguém da minha família nunca me disse algo assim. Para eles, o que eu fazia era bobagem de quem quer mudar o mundo com pão e lápis. Meu irmão mais velho chegou a rir uma vez quando eu falei em abrir uma escola. Disse que isso não dá lucro. Como se eu tivesse que lucrar com tudo. Como se ajudar alguém só valesse se rendesse milhões. Mas naquela manhã, algo estava prestes a mudar. Enquanto tomava meu café frio e lia de novo a mensagem do Gustavo, meu celular vibrou com uma notificação diferente. Era um e-mail. Do Comitê de Inovação Educacional da Fundação Raízes. Eu quase deixei passar, achando que era spam, mas ao abrir, meu coração disparou. Prezada Luciana Barbosa, é com grande honra que informamos que você foi a vencedora do Prêmio Nacional de Inovação Educacional 2025. Seu projeto Escola na Rua será contemplado com um investimento inicial de R$ 2 milhões para expansão em comunidades periféricas de todo o país. Parabéns por transformar vidas. Eu li aquilo 3 vezes. 4. Depois fechei os olhos e chorei. Chorei como nunca. Sozinha, de novo, mas agora com um choro diferente. Era alívio, era alegria, era justiça. Lembrei de cada noite sem dormir, dos relatórios feitos sem computador, dos extratos bancários negativos, das campanhas de doação online que mal arrecadavam o necessário para comprar papel. Lembrei do meu cartão de crédito recusado no supermercado, das vezes em que paguei salário para os voluntários antes de pagar meu próprio aluguel, da ameaça de despejo que quase me fez desistir. Tudo isso agora parecia fazer sentido. Peguei o celular e liguei pro Gustavo. Oi, ele atendeu, com voz de surpresa. Eu ganhei, Gus. Eu ganhei aquele prêmio. Aquele prêmio nacional. Eles vão investir no meu projeto. 2 milhões. Meu Deus, Lu, 2 milhões. Ele quase gritou. Você merece isso. Você mudou vidas com quase nada. Imagina agora. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas sentindo o momento. Era como se, pela primeira vez, eu fosse vista, e ouvida, e reconhecida. Eu tô tão feliz por você, ele disse baixinho, mas... Lu, tua mãe já sabe? Aquela pergunta foi como um soco no estômago. Minha mãe. A mulher que me trouxe ao mundo, mas que no dia anterior sequer me desejou feliz aniversário. Eu não fazia ideia se ela sabia. E, naquele momento, eu também não sabia se queria que ela soubesse. Mas o destino não me deu tempo de decidir. 2 horas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Alô, Luciana? A voz dela era doce, suave, quase ensaiada. Aqui é a mamãe. Eu congelei. Não ouvi aquela voz há mais de 6 meses. A última vez que nos falamos, ela me acusou de perder tempo com pobre e desligou na minha cara. Oi, mãe. Eu fiquei sabendo, meu amor, fiquei sabendo da premiação. Vi seu nome na matéria do jornal. Eu tô tão orgulhosa de você. Ela pausou, esperando alguma resposta. Mas eu não conseguia dizer nada. Olha, eu sei que a gente teve nossas diferenças. Mas você sabe como é, né? Família é tudo. A gente erra, mas, no fundo, sempre quer o bem. Família é tudo. Essa frase soava diferente agora. Ela não tinha me ligado no meu aniversário, nem mandado uma mensagem. E agora, com a notícia estampada nos portais, ela lembrava de mim. Eu respirei fundo. O que você quer, mãe? Como assim, filha? Eu só quero estar perto de você, compartilhar esse momento. Você vai ganhar milhões, vai ter empresa, funcionário, lucro, essas coisas grandes. Achei que você podia contar com sua família agora. E ali, eu entendi tudo. O que ela queria não era me parabenizar. Era fazer parte do que agora tinha valor. A filha invisível tinha se tornado uma chave. Uma ponte para fortuna, para status, para poder. Naquela noite, fui dormir com a cabeça girando. As mensagens começaram a chegar aos montes. Tios, primos, irmãos, até vizinhos que fingiam não me ver. Todos me chamando de orgulho da família. Todos com convites, elogios, promessas.
Mas eu sabia. Sabia que aquela conta conjunta emocional com eles já estava em falência há muito tempo. E agora, eles queriam sacar os juros de um amor que nunca depositaram. Na manhã seguinte à ligação da minha mãe, acordei com uma sensação estranha no peito. Era como se eu tivesse vivido duas realidades diferentes em menos de 24 horas. De um lado, a menina esquecida, invisível até para quem a colocou no mundo. Do outro, a mulher que agora era manchete nos portais de notícias, reconhecida por algo que construiu com as próprias mãos. Eu já não sabia mais se chorava de alegria ou de medo. O prêmio da Fundação Raízes não era só dinheiro, era uma chancela. Uma confirmação de que meu projeto era viável, importante, necessário. Com os 2 milhões de reais que agora entrariam como investimento inicial, eu poderia transformar de verdade aquele sonho que nasceu no chão da sala da comunidade, com cartolina colada na parede, giz doado e livros emprestados. O dinheiro chegaria em parcelas, mediante um plano de expansão com metas mensais. Era o tipo de negócio que exigia responsabilidade, estratégia e proteção. E foi nesse ponto que comecei a me preocupar, porque eu sabia que o que vinha junto com o reconhecimento era o interesse. E eu não falo só de entrevistas, eventos, parcerias. Falo do interesse da minha própria família. Gente que nunca me ofereceu R$1, mas agora perguntava, com um sorriso largo demais: "Você vai montar uma empresa, né? E vai ser sócia de quem?" Meu irmão apareceu na minha porta com um café na mão, como se fosse normal. Como se ele não tivesse me ignorado por meses. "Lu", eu pensei, "a gente podia abrir uma conta conjunta para gerenciar esse dinheiro, sabe? Evita problema de imposto, dá para fazer os investimentos no meu nome também, tipo, para render mais." Ele falava como se estivesse me oferecendo ajuda, mas eu via nos olhos dele o mesmo olhar de quando eu era criança e ele roubava o troco do mercado. Aquilo me deixou enjoada. "Não, Léo. O dinheiro vai ficar na conta da instituição, com supervisão jurídica e prestação de contas. Não é para mim, é pro projeto." Ele franziu a testa, fingindo não entender. "Mas você é o projeto, não é? Poxa, Lu, sou teu irmão. Você ganhou milhões e não pode confiar nem em mim?" Engoli seco. Milhões. Essa palavra parecia atrair mais gente do que qualquer outra. Até minha prima, aquela que me chamava de coitadinha pelas costas, me mandou mensagem oferecendo ajuda com marketing. Disse que eu podia usar a empresa dela, que fazia gestão de imagem de influenciadores. Mas claro, com comissão de 30%. O que mais me doía não era o interesse. Era a hipocrisia. Gente que nunca se importou com meu esforço, que debochava do meu projeto, agora se apresentava como sócio, conselheiro, até investidor. Um tio me procurou dizendo que podia cuidar do patrimônio com mais experiência. Ele, que faliu 2 lojas de roupa e deixou dívida em 3 bancos diferentes, queria me ensinar a proteger meus bens. "Tio, com todo respeito, o senhor já cuidou do próprio patrimônio?" Ele ficou em silêncio. E depois riu. Uma risada seca, sem graça. "Ah, então agora ficou metida, né? Dinheiro subiu a cabeça." Aquela frase me acertou como um tapa. Como se, só porque eu agora tinha um valor numérico na conta, eu não pudesse mais dizer não. Como se mulher, quando tem dinheiro, precise se explicar o tempo todo. Como se a liberdade viesse com juros que ninguém cobra de homem nenhum. A sorte é que eu não estava mais sozinha. O prêmio vinha acompanhado de suporte jurídico. Advogados, contadores, especialistas em investimento social. E mais do que isso, eu tinha a minha verdade. Aquilo não era herança. Não era testamento. Era mérito. Era fruto de cada noite sem dormir, de cada palestra gratuita que eu dei, de cada real arrecadado com vaquinha online. Comecei a receber convites para entrevistas. Uma delas, numa rádio conhecida da cidade, foi o estupim de tudo. O jornalista me perguntou, ao vivo: "Luciana, como foi para você ver sua família te ignorando no dia do seu aniversário, e no dia seguinte todos eles querendo fazer parte do seu sucesso?" Eu hesitei. Pensei em poupar, em fingir que estava tudo bem. Mas não dava mais para engolir. Olha, foi doloroso. Porque não foi a primeira vez. Minha vida inteira eu fui invisível para eles. Quando não tinha lucro, ninguém queria me ouvir.
Agora que tem dinheiro envolvido, todo mundo tem opinião, todo mundo quer um pedaço. Mas eu aprendi. A gente só deve dividir o que tem com quem esteve lá quando a gente não tinha nada. O silêncio do estúdio foi pesado. E depois, o jornalista me olhou com olhos emocionados. Luciana, isso que você disse vai ecoar por muito tempo. Naquele dia, eu voltei para casa com a sensação de que alguma coisa em mim tinha se curado. Eu não estava mais correndo atrás do amor da minha família. Eu não precisava mais da validação deles. Eles não me viam quando eu era só uma mulher com um sonho. Agora que viam cifras, queriam controlar, dividir, apropriar. Mas eu não ia deixar. Foi nessa mesma semana que eu contratei um advogado especialista em sucessão familiar e proteção de bens. Montei um conselho independente para minha ONG. E comecei a estruturar meu futuro como quem aprende a respirar de novo. Pela primeira vez, eu estava livre. Livre da chantagem emocional. Livre das amarras invisíveis do abandono. Livre para amar, para crescer, para multiplicar aquilo que sempre foi meu, minha coragem. E assim, o dinheiro não foi só um prêmio. Foi um divisor. Um espelho. Um teste. E, para mim, a confirmação de que eu valia muito antes de qualquer fortuna. Foram exatos 4 dias após a entrevista na rádio que minha mãe apareceu. E quando eu digo apareceu, não foi uma ligação qualquer, nem uma visita discreta. Ela chegou no portão da sede provisória da ONG com um buquê de flores, um sorriso no rosto e uma câmera de celular nas mãos. Gravando. Eu vi pela janela e meu coração congelou. A mulher que me ignorou em todos os aniversários desde que saí de casa, a mesma que dizia que projeto social não dá futuro, agora estava ali, com um arranjo de rosas brancas e o celular apontado para mim como se eu fosse um troféu. Filha! Ela gritou, como se aquela palavra ainda tivesse algum peso entre nós. Minha filha, a mulher mais importante do Brasil. Alguns voluntários me olharam, sem entender. Eles não sabiam da história toda. Não sabiam do silêncio, do abandono, do desprezo disfarçado de conselho que eu escutei a vida inteira. Eu respirei fundo e fui até a porta. Oi, mãe. O que você tá fazendo aqui? Ela se aproximou rápido, tentando me abraçar. Mas eu recuei um pouco. Ainda estava confusa demais para fingir um carinho que não existia mais. Eu vim ver você, minha filha. Tô tão orgulhosa. Eu assisti a entrevista na rádio, chorei tanto. Você falou tão bonito, parecia uma advogada experiente. Fiquei emocionada. Eu não sou advogada, mãe. Mas agora tenho um, respondi, sem ironia, apenas deixando claro que aquela fase de filha manipulável tinha ficado para trás. Ela riu, sem graça, abaixou o celular e tentou me olhar nos olhos. Filha, eu sei que eu errei com você. Sei que fui dura. Mas a vida da gente é tão difícil, você sabe. Eu sempre quis o melhor para você, mesmo que eu não soubesse como demonstrar. Eu fechei os olhos por um instante. Aquilo parecia verdadeiro por um segundo. Mas então ela completou. Agora, com esse investimento todo, 2 milhões, não é isso? A gente pode recomeçar, né? Você podia me ajudar a abrir uma lojinha, voltar a trabalhar. A gente pode até colocar meu nome em algum documento, fazer uma conta em conjunto, que tal? A gente é família. Família. A palavra me bateu como um vento frio no rosto. Ela não sabia, ou fingia não saber, que essas foram quase as mesmas palavras do meu irmão. Colocar o nome, dividir a conta, recomeçar. Mas o que eles chamavam de recomeço, para mim, era uma volta ao passado. Um retorno à dependência emocional, à chantagem disfarçada de carinho. Mãe, eu tô com uma equipe jurídica agora. A gente tá estruturando tudo certinho, sabe? A ONG vai virar uma fundação, com conselho gestor, contrato de investimento, prestação de contas. Não tem espaço para incluir ninguém sem responsabilidade técnica. Mas eu sou sua mãe, Luciana. Ela respondeu, elevando o tom. Você não precisa de advogado para me ajudar. Eu não quero tudo isso. Só quero participar. Você pode me dar uma pequena parte. Sei lá, uns 10 mil, 20 mil, para eu abrir um salão, comprar um carro. Você nem vai sentir falta. Não é sobre sentir falta, mãe. É sobre merecer. Minha voz saiu firme, mas baixa. Eu não queria gritar, não queria fazer escândalo, mas também não podia mais mentir para mim mesma.
Ela me olhou com os olhos cheios d'água, mas eu sabia. Aquilo não era dor. Era frustração. Era o ego ferido. Minha mãe nunca chorou pelas minhas derrotas. Mas chorava agora, quando não podia tirar proveito da minha vitória. Então você vai virar as costas para mim? Ela perguntou, como quem se prepara para virar vítima. Eu não tô virando as costas, mãe. Você virou as costas para mim a vida inteira. No meu aniversário, na minha formatura, nos dias em que eu cheguei em casa com fome, quando eu voltava da rua com ideias novas, sonhos diferentes. Você sempre dizia que era coisa de gente que vai morrer pobre. Mas agora que tem dinheiro envolvido, todo mundo quer ser parte. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que, dessa vez, não era de desprezo, era de derrota. Ela sabia que tinha perdido. Não o dinheiro, porque ele nunca foi dela, mas a influência, a manipulação. A ideia de que podia entrar e sair da minha vida sempre que quisesse, como quem visita um terreno que ainda acha que é seu. Eu te amo, filha. Mesmo que você não acredite. Eu sei, mãe. Mas amor que só aparece quando vê lucro. Não é amor. É negócio. E eu não tô mais à venda. Ela se virou, e eu senti meu coração apertar. Porque ainda era minha mãe. Ainda era a mulher que me criou com o que pôde, mesmo que o que pôde tenha sido pouco. Mas era também a mesma que não acreditou quando eu dizia que queria mudar o mundo. Que ria quando eu imprimia panfletos com o último saldo da minha poupança. Que dizia que ninguém vive de esperança. E agora queria parte do que nunca plantou. Voltei para a sala da ONG e sentei na cadeira do pequeno escritório improvisado. O papel do contrato de investimento estava sobre a mesa. O advogado ainda me mandaria as últimas cláusulas, incluindo a blindagem patrimonial e a cláusula de sucessão. Porque sim, agora eu tinha bens. Agora eu precisava pensar no futuro, nos riscos, nas garantias. Eu não era só uma sonhadora. Eu era gestora de um projeto de milhões. Mas, naquele momento, tudo o que eu queria era um abraço de verdade. Um gesto simples, sem intenções. E pensei no Gustavo. Ele sempre aparecia nos momentos em que ninguém mais aparecia. Talvez eu devesse ligar para ele. Peguei o celular. Digitei o número. E antes de apertar o botão verde, respirei fundo. Porque eu sabia que aquela ligação podia mudar muita coisa. O telefone chamou 3 vezes antes de ele atender. A voz do Gustavo do outro lado da linha me trouxe um calor no peito que eu não sabia que precisava tanto naquele momento. Lu, tá tudo bem? Só de ouvir aquilo, minha garganta apertou. Ninguém me perguntava isso sem querer alguma coisa em troca fazia muito tempo. Tá sim, Gus. Quer dizer, não tá, mas vai ficar. Você tem um tempo? Eu precisava conversar. Ele não pensou 2 vezes. Claro que tenho. Onde você tá? Aqui na sede da ONG. Tô indo. E ele foi. Chegou 1 hora depois com 2 marmitas simples de comida caseira e 2 refrigerantes. Sentamos ali mesmo, na cozinha improvisada da instituição, no meio dos papéis do projeto, dos contratos, dos documentos bancários que eu estava começando a entender com a ajuda dos advogados. Comemos em silêncio por uns minutos. Às vezes, o silêncio também fala. E naquele momento, ele dizia: tô aqui. Depois de limpar a boca com guardanapo, ele me olhou com calma e perguntou: foi tua mãe, né? Eu balancei a cabeça. Ela apareceu. Com flores, celular na mão, sorriso de quem nunca errou, e uma proposta velada de sociedade. Ela falou de dinheiro? Falou. Falou em abrir negócio, fazer conta conjunta, colocar nome em documentos. Ela chorou, mas não pelas razões certas. Chorou porque não conseguiu o que queria. Porque, dessa vez, eu disse não. Gustavo ficou em silêncio por um instante, pensativo. Depois me encarou com aquele olhar que parecia ver além da minha dor. E como você tá com isso? Cansada. Cansada de ter que me explicar. Cansada de sentir culpa por me proteger. Cansada de ver que até o amor vem com cláusulas. Como se cada abraço tivesse juros. Como se cada filha viesse seguido de um pedido, de uma exigência, de uma dívida emocional que eu nunca contraí, mas sempre tive que pagar. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa.
Sabe o que eu acho, Lu? Você tá vivendo o que a maioria de nós nunca viveu: liberdade financeira. E com isso vem uma solidão que ninguém fala. Porque quando você não precisa mais de ninguém para sobreviver, começa a enxergar quem realmente te amava e quem só estava te sustentando esperando um retorno. Aquilo bateu fundo. Ele tinha razão. Dinheiro não compra amor, mas revela intenções. E o investimento que eu recebi foi como um raio-x nas relações da minha vida. Os falsos abraços, os sorrisos calculados, os conselhos disfarçados de armadilha. Aquele prêmio, que deveria ser só uma conquista, virou também uma prova de fogo. Naquela mesma semana, os irmãos começaram a aparecer. Um deles me chamou para jantar. O outro me mandou uma cesta de chocolates. E até minha cunhada, que mal olhava na minha cara, agora comentava minhas postagens com emojis de coração. Lu, você sabe que eu sempre acreditei em você, disse meu irmão mais novo, durante um café que ele forçou marcar. A gente podia se unir agora, com o nome que você tem. Talvez abrir um espaço com nosso sobrenome, tipo Instituto Barbosa. Ia dar credibilidade. E você cuidaria da parte financeira, é isso? É, se quiser, eu posso ser o administrador. Já trabalhei com vendas, tenho noção de fluxo de caixa, extrato bancário, essas coisas. Você não vai dar conta sozinha, irmã. Irmã. A palavra parecia suja saindo da boca dele. Como se ele tivesse esquecido que, até outro dia, dizia que eu era uma utopista sem futuro. Eu não tô sozinha, respondi, com firmeza. Tenho consultoria, equipe jurídica, plano de sucessão, proteção patrimonial e amor de verdade. O que eu mais precisava, agora, é clareza. E graças a vocês, tô tendo. Eles foram se afastando aos poucos. Não porque desistiram de tentar, mas porque perceberam que eu já não era mais aquela que pedia desculpas por existir. Agora, eu era mulher de contrato, de planilha, de decisão. Cada real daquele investimento tinha um destino, e nenhum deles era agradar quem nunca acreditou em mim. Foi quando recebi uma carta, escrita à mão, sem assinatura. Dizia: você não merece o que recebeu. Ninguém que abandona a família merece fortuna. Aproveite agora, porque uma hora a conta chega. Guardei aquela carta numa pasta junto aos documentos do projeto. Não por medo, mas como lembrete de que sucesso não é só conquista, é também resistência. E de que o caminho que a gente percorre sozinho, ninguém pode tomar da gente. Naquele mesmo dia, sentei com Gustavo no fim da tarde, num banco de praça qualquer, e falei o que nunca tinha dito. Eu tenho medo, Gus. Medo de que toda essa grana vire um peso. De perder o foco, de me tornar aquilo que eu mais lutei contra. Gente que se acha melhor por ter saldo positivo, mas tem a alma em dívida. Ele segurou minha mão, apertou leve e disse: então não esquece de onde você veio. E lembra que tua maior riqueza não tá no banco. Tá nas crianças que você salvou, nas mães que voltaram a estudar, na comunidade que agora tem esperança. Abracei ele forte. Porque naquele momento, eu soube. Amor de verdade não espera extrato bancário para aparecer. Amor de verdade não pede sociedade. Amor de verdade só quer estar. E naquele abraço, eu encontrei o que minha família nunca me deu: paz. O que mais me doeu não foi o silêncio da minha família durante os anos de luta. Foi a tentativa calculada, fria e quase cruel de voltarem agora. Como se o amor pudesse ser reativado com a simples menção de uma quantia em dinheiro. A cada dia, uma nova mensagem, um novo convite, uma nova sugestão de parceria. Mas ali, no meio da avalanche de sorrisos falsos, começaram a surgir as verdadeiras armadilhas. Tudo começou com uma notificação bancária estranha. Um pedido de movimentação feito por alguém que tentava se passar por mim. O banco bloqueou a solicitação imediatamente, mas me alertou: Dona Luciana, é importante revisar todas as autorizações de acesso. Alguém tentou fazer uma transferência de alto valor para uma conta desconhecida. O valor era de R$230 mil. Meu coração quase parou. Eu sabia que ninguém da minha equipe faria isso. E a lista de pessoas que sabiam sobre esse valor era pequena. Muito pequena. Restrita à contadora, ao advogado da fundação, a mim, e à minha mãe, que tinha ouvido por acaso, dias antes,
sobre uma verba específica destinada à construção de uma nova unidade do projeto. Verba que ainda não havia sido liberada. Conversei com meu advogado imediatamente. Lu, isso pode ser mais grave do que parece. Se tentaram movimentar esse valor com documentos falsos, você precisa registrar um boletim de ocorrência e rever todo o sistema de segurança. Isso inclui senhas, acessos e principalmente quem você deixa por perto. Naquela noite, fiquei em claro. O que antes era só um incômodo emocional agora virava um risco real. E o nome disso era crime. Foi então que decidi agir. Chamei minha família para uma reunião. Disse que queria conversar com todos, juntos. Fingi que era sobre um novo projeto, algo simbólico, um gesto de reaproximação. Eles vieram rápido, como urubus em volta de um bicho ferido. Sentamos na sala comunitária da sede da fundação. Eles estavam todos lá, minha mãe, meus irmãos, minha prima, 2 tios. Alguns com olhares culpados, outros com sorrisos largos demais. Eu queria falar com vocês sobre o futuro do projeto. Comecei, respirando fundo. E sobre o que eu descobri nos últimos dias. O silêncio foi imediato. Meus dedos tremiam por dentro, mas minha voz saiu firme. Alguém tentou acessar ilegalmente uma verba destinada à construção da unidade da Zona Norte. Tentaram se passar por mim, falsificaram um documento. O banco bloqueou, e agora a polícia está investigando. O clima mudou. Minha mãe olhou para baixo. Meu irmão mexeu no celular. Minha prima pigarreou. Um dos tios disse: "Olha, Lu, você sabe como é. Às vezes, alguém pode ter feito isso achando que estava te ajudando. Pode ter sido só um erro. Um erro de R$230 mil? Perguntei, com um sorriso triste. Ninguém tenta ajudar pegando dinheiro escondido, tio. Isso tem outro nome. E eu vou descobrir quem foi." Minha mãe, então, levantou a voz. "Você acha que foi a gente, é isso? Sua própria família? Você acha que algum de nós precisa roubar de você? Que a gente é o quê? Aproveitador? Mãe, eu não preciso achar nada. Os extratos, os registros de tentativa de acesso, os nomes usados, tudo vai dizer por mim." Ela começou a chorar. Mas, de novo, eu não sentia verdade naquele choro. Era medo. Era teatro. Eu só queria te ajudar, filha. Só queria uma chance de participar, de fazer parte do que você construiu. E por que não fez isso quando eu estava catando doação para comprar papel? Quando eu vendia brigadeiro para pagar o aluguel da sala? Quando eu pedia dinheiro emprestado para pagar o salário de uma professora? O silêncio se instalou como um véu pesado. Agora, mãe, agora que tem fundação, investimento, milhões, agora todo mundo quer participar. Mas não é amor. É negócio. E eu não tô contratando parente. Tô montando um time de gente que acredita, que lutou comigo, que esteve aqui quando nem água tinha no bebedouro. Ela virou o rosto. E, pela primeira vez, eu vi o orgulho ferido. Ela não estava magoada porque errou. Estava magoada porque eu não aceitei. Meu advogado entrou na sala logo depois. Cumprimentou com um aceno, abriu a pasta e entregou cópias dos documentos. "Boa noite. Essas são as diretrizes de segurança da fundação, os contratos de blindagem patrimonial e o estatuto interno. Nenhuma pessoa fora da equipe oficial tem autorização para intervir, movimentar ou representar a instituição. Qualquer tentativa será processada judicialmente. A fundação não responde por ações individuais de parentes ou terceiros." Eles leram, um a um, os papéis. E foi ali que as máscaras caíram. "Então é assim? Você vai processar a própria mãe?" "Eu vou me proteger, mãe. Porque eu lutei demais para chegar até aqui. Porque essa fundação é minha vida. E porque, pela primeira vez, eu não tenho medo de dizer que minha paz vale mais do que qualquer laço de sangue." Ninguém disse mais nada. Um a um, eles foram saindo. Sem abraços, sem despedidas. Mas eu não chorei. Porque aquela não era uma perda. Era uma libertação. Naquela noite, sentei com Gustavo na varanda da minha casa. Ele segurou minha mão e disse: "Você sabe que fez o certo, né?" "Sei. Mas ainda dói. Dói, mas passa. E quando passar, vai ficar só o que é verdadeiro."
Olhei pro céu. Pensei em tudo que construí. Pensei no investimento, nos relatórios, na conta no banco que agora sustentava não só minha ideia, mas o futuro de centenas de crianças. Pensei no que eu perdi e no que eu ganhei. Porque, no fim, o que mais me libertou foi descobrir que a única herança que eu realmente precisava proteger era minha dignidade. Depois daquela reunião, eu achava que tudo ia se acalmar. Ingenuamente, pensei que o recado tinha sido dado, que minha firmeza bastaria. Mas eu subestimei a ganância de quem só sabe ver dinheiro como atalho para conforto. Eu não sabia, mas o que viria nos dias seguintes seria mais sujo, mais doloroso, mais cruel do que qualquer desprezo anterior. A primeira bomba caiu numa manhã de terça-feira. Eu estava na sede da fundação, revisando os relatórios financeiros com a contadora, ajustando o fluxo de caixa para a segunda parcela do investimento que chegaria no mês seguinte, quando meu telefone tocou. Era do escritório do meu advogado. Luciana, preciso que você venha agora e traga sua documentação pessoal. A gente precisa conversar sobre um processo que foi aberto contra você. Processo? Que processo? Ação judicial por uso indevido de bens familiares. A petição alega que você utilizou patrimônio herdado para fins próprios, desviando recursos da família. E pior, a ação foi movida pela sua mãe e pelo seu irmão. Na hora, minhas mãos gelaram. Meu corpo inteiro ficou trêmulo. Patrimônio herdado? Eu não tinha herança alguma. Tudo que eu conquistei veio do meu esforço, do reconhecimento do projeto, do investimento legal da fundação. Cheguei no escritório ainda em choque. O advogado, sempre sereno, me entregou o calhamaço de papéis. Lá estava o nome da minha mãe como autora da ação, e do meu irmão como testemunha principal. Eles estão alegando que a ideia da fundação foi construída sobre documentos que pertenciam ao seu pai, que morreu há alguns anos. E por isso, estariam reivindicando parte da gestão, dos lucros. Ele fez uma pausa, como quem tinha dificuldade de dizer, da sua conta bancária pessoal. Mas isso é absurdo. Meu pai mal me conhecia. E essa fundação só existe porque eu vivi o que vivi. Eles nunca se importaram. Eu sei. E a justiça também vai saber. Mas agora, é guerra. Aquelas palavras me assustaram. Guerra. Eu só queria paz. Eu só queria ajudar crianças, transformar realidades. E agora, eu estava no meio de um processo judicial, sendo acusada pela própria mãe. Eles querem te desgastar, querem te expor. Sabem que não vão vencer, mas querem te tirar energia. E talvez, se você ceder, eles consigam um acordo, uma porcentagem, um lugar na mesa, um cargo, qualquer coisa. Engoli seco. E o que eu faço? A gente contra-ataca, com provas, com contratos, registros, extratos bancários, testemunhos. A sua vida é limpa, Luciana. Você tem tudo documentado. Mas vai doer. Eles vão tentar te pintar como egoísta, gananciosa. Vão usar a mídia. Vão mexer onde mais dói. E foi exatamente isso que aconteceu. Na semana seguinte, uma matéria foi publicada num blog sensacionalista. Filha renegada abandona a mãe após ficar milionária. Usaram uma foto antiga, uma montagem grotesca com trechos de falas cortadas de uma live que eu havia feito. Distorceram tudo. Diziam que eu havia construído a fundação com dinheiro herdado, que escondi bens da família, que não dividi a fortuna. Fortuna. Eles usavam essa palavra como se eu tivesse ganhado na loteria. Como se o investimento, que vinha com metas, planilhas, prestação de contas e cláusulas rígidas de uso, fosse um cheque em branco para eu fazer o que quisesse. Gustavo foi o primeiro a chegar no meu apartamento naquela noite. Eu estava sentada no chão, com o celular na mão, lendo os comentários cruéis. Lu, olha para mim, ele disse, ajoelhando na minha frente. Eles estão tentando apagar tudo que você construiu. Mas não vão conseguir. Porque você tem história. Você tem verdade. E, mais do que isso, você tem coragem. Mas e se eles vencerem? E se conseguirem me tirar do projeto, manchar meu nome, congelar as contas? E se me fizerem parecer uma ladra? Ele segurou meu rosto entre as mãos. Então você lembra que tudo isso é passageiro. E que o que você plantou ninguém pode apagar. As mães, as crianças, os voluntários.
Eles sabem quem você é. E quando a poeira baixar, só vai restar a verdade. Decidi reagir. Gravei um vídeo. Sozinha. Sem maquiagem. Sem cenário. Só eu, minha voz e a verdade. Eu sou a Luciana Barbosa. E essa é a minha história. Eu cresci ignorada, invisível, desacreditada pela minha própria família. Construí cada centavo da fundação que hoje transforma vidas com esforço, estudo e fé. E agora, essas mesmas pessoas que nunca me apoiaram querem uma parte do que nunca ajudaram a construir. Querem que eu me sinta culpada por ter vencido sem eles. Mas eu não vou me calar. O vídeo viralizou. Em 2 dias, eram mais de 300 mil compartilhamentos. Pessoas do Brasil inteiro me mandaram mensagens de apoio. Gente que também sofreu com familiares que só se aproximam por interesse. Gente que me via como exemplo. Foi aí que o processo virou. As provas que apresentamos derrubaram todas as alegações. Documentos, contratos de investimento, e-mails, testemunhos. Mostramos que não havia nenhum bem herdado envolvido. Nenhum testamento. Nenhuma conta conjunta com familiares. Era tudo legal, transparente, limpo. No fim, a ação foi arquivada. Meu nome limpo. Minha paz, quase restaurada. Mas a maior vitória, mesmo, foi quando recebi uma carta anônima, escrita à mão. Sem ameaças, dessa vez. Só uma frase. Você venceu. Mas mais do que isso, você resistiu. E sim, eu resisti. A primeira manhã depois do arquivamento do processo parecia comum. O céu estava nublado, o barulho da rua era o mesmo de sempre, e o café tinha o gosto habitual. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Uma leveza que eu não sentia há anos. Como se finalmente eu tivesse conseguido respirar fundo depois de anos de apneia emocional. Eu estava viva, inteira. E, pela primeira vez, livre de verdade. A ação judicial que minha mãe e meu irmão moveram contra mim foi só o ápice de uma história antiga, feita de rejeição, manipulação e tentativas de controle. E quando a justiça foi feita, eu não comemorei com festa nem com fogos. Eu só sentei na varanda da minha casa, olhei pro céu e agradeci. Não pelos milhões que diziam que eu tinha, mas pela coragem que descobri que tinha dentro de mim. A fundação seguia crescendo. O segundo investimento já havia sido liberado. E com ele, a responsabilidade aumentava. Eu tinha reuniões com o conselho quase toda semana, análises de relatórios financeiros, planejamento estratégico de expansão, discussões sobre retorno social sobre investimento. Aprendi a ler extrato bancário com um novo olhar. Cada valor ali tinha uma história, uma criança impactada, uma vida transformada. Mas, entre os números, eu aprendi também a reservar um espaço para mim. Foi numa dessas manhãs silenciosas que recebi uma mensagem do Gustavo. Lu, quer tomar um café comigo? Mas dessa vez, só para falar da vida? Aceitei. E ali, naquela cafeteria pequena no centro da cidade, a gente conversou como 2 velhos amigos que sobreviveram a um furacão juntos. E de certa forma, tínhamos sobrevivido mesmo. Você tá diferente, ele disse, mexendo o café com calma. Tô. Tá mais serena. Tipo quem descobriu que não precisa mais provar nada pra ninguém. Sorri. É que eu percebi que sucesso não é o que entra na conta, Gus. É o que a gente consegue manter dentro do coração, mesmo depois de tudo. Ele me olhou de um jeito que me fez corar. E então, com aquele jeito dele, sempre direto, mas doce, perguntou: e no teu coração, ainda cabe alguém? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque não soubesse a resposta, mas porque, pela primeira vez, a resposta não vinha carregada de medo. Cabe. Mas agora só entra quem não tem chave falsa. E ele entendeu. Pegou minha mão e apertou leve. Como quem diz, eu tô aqui sem precisar dizer. Naquele mesmo mês, lançamos a nova sede da Fundação. Um espaço amplo, iluminado, com salas equipadas, refeitório, brinquedoteca, área verde. Cada detalhe tinha sido pensado com carinho. Durante o evento de inauguração, uma das crianças me abraçou forte e disse: Tia Lu, um dia eu vou ser igual a você. Vou ajudar gente também. E eu chorei. Chorei como quem finalmente entende que valeu a pena.
Cada não, cada porta fechada, cada ferida. Porque no fim, eu herdei algo que dinheiro nenhum compra: propósito. A imprensa voltou a me procurar. Mas agora, eu escolhia onde falar. Sabia o peso de cada palavra. E em uma dessas entrevistas, o jornalista me perguntou: Luciana, você perdeu a relação com sua família por causa desse sucesso todo. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Pensei por um instante. E respondi: eu não perdi a família. Eu só descobri quem realmente fazia parte dela. Família não é só sangue. É quem cuida, é quem fica, é quem não pede a senha da sua conta para te amar. Então, não. Eu não faria diferente. Porque eu ganhei algo muito maior do que um sobrenome. Eu ganhei identidade. Depois daquele dia, voltei a escrever em meu diário. Um hábito antigo, que eu tinha deixado de lado. E numa dessas páginas, escrevi algo que nunca esqueci. No fim, eu herdei mais do que uma fortuna. Herdei minha liberdade. Com o tempo, a poeira baixou. Meus irmãos pararam de tentar. Minha mãe sumiu de novo. Às vezes, me pergunto se ela sente falta de mim, ou do que ela pensava que eu podia dar. Mas já não dói mais. Porque hoje, eu não espero amor. Eu ofereço. Mas só para quem sabe recebê-lo. Gustavo e eu seguimos juntos. Com calma, com verdade, sem pressa. Ele me ajuda nos bastidores, me ouve nos dias difíceis, me lembra quem eu sou quando as vozes de fora tentam me confundir. E eu, enfim, entendi que não preciso de um homem para me completar. Mas que é lindo quando alguém escolhe caminhar ao seu lado sem tentar te diminuir. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que foi ignorada no próprio aniversário, mas que foi celebrada por centenas de pessoas que ela nunca imaginou alcançar. Que começou um projeto com dívidas e terminou com uma organização sólida, auditada, respeitada. Que saiu de uma casa onde só ouvia gritos, e agora ouve risadas de crianças que aprenderam a sonhar. E sim, teve quem tentou me usar. Teve quem tentou me derrubar. Mas nenhum deles conseguiu roubar o que era meu de verdade. A minha verdade. Porque dinheiro, a gente perde e ganha. Investimento, a gente aplica. Patrimônio, a gente protege. Mas dignidade, essa, a gente constrói com cada escolha. E a minha maior escolha foi não deixar que o passado decidisse meu destino. Hoje, eu sou a mulher que eu precisava quando era menina. E essa, para mim, é a maior conta que eu jamais vou deixar em aberto. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Talvez a minha história também seja um pouco da sua. Talvez você já tenha sido esquecida, ignorado, subestimado. Talvez você tenha sido ferido por quem mais esperava amor. Mas eu quero te dizer uma coisa que ninguém nunca me disse. Você não precisa da aprovação de ninguém para vencer. Você só precisa acreditar no seu valor e proteger a sua verdade. Não importa o que digam, não importa o que tentem tirar de você. A sua dignidade é seu bem mais precioso. Cuide dela como se fosse sua herança. Porque é. E lembre-se, quem tenta te apagar, é porque tem medo da luz que você carrega.